para divorciar, Deus? Preocupação que resulta em alegria. Miserável homem que eu sou. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Solange Lima, este é o Estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar estes textos aqui e estamos concluindo mais um livro, Esdras. No último capítulo de Esdras, vemos o desfecho daquele casamento que lemos, estudamos ontem. O povo de Deus havia se casado com mulheres estranhas. Estranhas no sentido de ser de outros povos, o que era pecado contra Deus. Quando Esdras estava chorando, pranteando, começou a juntar-se em torno dele muitas pessoas. O povo de Deus foi se reunindo e chorando e pranteando junto dele, e levanta-se alguém para trazer uma luz. Na verdade, uma esperança. Reconheceu que de fato o povo havia pecado, porém ele diz, mas ainda resta esperança. Confessar o pecado e deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E então ele propôs que fizessem uma aliança com o Senhor. E no que consistia esta aliança? Em deixar o pecado, o que significava divórcio. Divórcio? Sim, divórcio. Mas a Bíblia não é contra o divórcio? Dentro da lei do Senhor não fala contra o divórcio? Fala. A Bíblia se contradiz? Não. Vamos entender. Dentro da lei que Deus instituiu, haviam situações em que era necessário o divórcio. Neste contexto, o que está acontecendo? O povo havia pecado contra Deus porque infringiram uma lei, casaram com mulheres estranhas. O contexto de casar com mulheres estranhas levava o homem, o povo de Deus, a se contaminar, porque essas mulheres iriam conduzi-los de certa forma a pecar contra Deus, adorando os deuses que elas adoravam. Se tratava de mulheres pagãs, ou seja, que não serviam ao Deus de Israel. Salomão foi um rei que se vendeu, que se rendeu às suas muitas mulheres que eram pagãs. E este foi o fim de Salomão. Ele adorou outros deuses, levantou altares para outros deuses, porque casou com mulheres estranhas, estrangeiras. Então, a única forma de resolver esta situação em que o povo está vivendo agora, no contexto de Esdras, era se divorciar destas mulheres. Foi o que Secanias propôs e disse a Esdras: tenha coragem, se você tomar essa decisão de comunicar isso ao povo, estaremos ao seu lado. Tenha coragem, tome essa decisão. Esdras ouviu o conselho e mandou reunir toda a comunidade, os sacerdotes, os levitas. Na lista daqueles que haviam se casado com mulheres estrangeiras, lamentavelmente haviam muitos levitas e sacerdotes. Esperava-se deles que eles fossem separados, santos. Eles eram exemplos, eram liderança, estavam ali para levar o povo a adorar ao Senhor, a se santificar, mas eles próprios se contaminaram, infringindo a lei do Senhor. Esdras se colocou de pé e fez o comunicado. Então todos resolveram jejuar. Havia muita chuva, estava caindo muita chuva, o povo estava em campo aberto diante de uma reunião onde Esdras estava falando. Então pediram que desse um tempo, que ele desse um tempo, porque era muito o número de pessoas que haviam pecado, era muita gente. Esdras se separou, se recolheu e ficou sem comer e sem beber. Ele fez um jejum bem rígido. Enquanto isso, ele chorava, lamentava e pranteava pela dor de ver o povo pecando contra Deus. Veja que tamanha fidelidade e amor de Esdras ao Senhor. Esdras era um estudioso das Escrituras, era um escriba, era alguém que se dedicou a viver para Deus, a estudar a lei do Senhor e ensinar esta lei. Então isso para ele era uma dor profunda. Saber que estavam indo contra toda aquela lei da qual ele tinha tanto conhecimento e procurava transmitir. E um parênteses aqui para nossa reflexão. Será que nós sentimos essa dor? Nós lamentamos quando vemos alguém infringindo a lei do Senhor, um irmão nosso, ou nós mesmos, infringindo a lei do Senhor? Dói em nós, nós lamentamos. Nós temos ainda esta sensibilidade? Estamos vivendo o primeiro amor?
Fecha parênteses. No contexto histórico, era o mesmo que é nos dias de hoje. Quando se separava, a guarda do filho ficava com a mulher. O que foi tratado era que as mulheres que quisessem continuar casadas deveriam se render, se entregar totalmente ao Deus de Israel, abrir mão dos seus deuses, deixar o paganismo. Então poderiam continuar casadas. E as que não quisessem servir ao único Deus, ao Deus de Israel, deveriam se separar. E claro, receberiam todo o cuidado, todos os direitos para os seus filhos. E o livro de Esdras encerra com a lista daqueles que decidiram seguir o mandamento, o chamamento de Esdras e se separarem. O livro de Esdras começou com uma lista, com uma relação daqueles que saíram do cativeiro e voltaram para Jerusalém para servir ao Senhor, para louvar ao Senhor, erguer o templo, edificar o templo, e agora encerra com uma lista daqueles que se arrependeram, pecaram, caíram, mas se arrependeram. Lamentavelmente, dentro desta lista, tem pessoas que escolheram continuar no pecado. E vamos ver a sequência dessa história no próximo livro que vamos estudar, Neemias, Salmos. Conclusão do Salmos 94, onde o salmista começou perguntando-se, questionando-se o injusto se safaria, não pagaria pelos seus erros. E ele conclui os Salmos, o verso que fecha, encerra os Salmos, traz a resposta da pergunta dele. O Senhor fará recair sobre o injusto o seu próprio pecado, o destruirá com a sua própria maldade. Mas antes de chegar a esse desfecho, o salmista fala algo muito profundo que toca o nosso coração. Ele reconhece que diante da maldade dos injustos, o que teria sido dele se não fosse o Senhor por ele? Se o Senhor não o tivesse auxiliado, se Deus não fosse a habitação dele, o refúgio dele. O salmista entende e fala que se não fosse o Senhor, ele já estaria habitando no lugar do silêncio, ou seja, já teria perdido sua vida. E faz uma declaração belíssima, um grande poema de declaração de amor ao Senhor. Abre aspas. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Fecha aspas. E mais, quando os cuidados do meu coração ou as preocupações do meu coração se multiplicaram, tuas consolações alegraram a minha alma. Uma preocupação que resultou em alegria. O salmista está aqui declarando que quanto mais as preocupações assolavam seu coração, se multiplicavam em seu coração, o consolo do Senhor trazia alegria para a sua alma. É sobre servir a um Deus que consola, conforta e traz a paz que excede todo o entendimento. Romanos, a lei e a graça. Paulo continua fazendo o comparativo entre a lei e a graça. E ele começa o texto de hoje dizendo, irmãos, falo aos que conhecem a lei. E o exemplo que ele usa desta vez é sobre uma mulher que, se estiver casada, enquanto estiver casada, ela está presa àquele marido. Mas se este marido vier a falecer, então ela está livre. Ele está falando do contexto do divórcio, que ela está presa ao marido enquanto vida ele tiver. Ainda que se divorcie, ela não poderia casar de novo porque ela está presa a ele segundo a lei. Mas em vindo este marido a falecer, então ela está livre para casar sem qualquer culpa, sem qualquer julgamento. Ele usa este exemplo e aí traz para o presente, agora debaixo da graça de Jesus, para explicar que antes o homem estava preso, atrelado a uma lei que apontava para o seu pecado. E ele estava amarrado a este pecado. Agora, com a graça, com a libertação que vem de Cristo Jesus, é como se o pecado estivesse morto e o Senhor vive. O Senhor reina através da vida desta pessoa que está debaixo da graça, da justificação de Cristo. O pecado morreu e o homem está vivo. Está livre para viver o seu casamento com Cristo. Paulo disse, mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da lei. Novidade de Espírito. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E mais uma vez ele ressalta, levanta um questionamento para levar luz, entendimento àquelas pessoas.
Que diremos? A lei é pecado? Não, de forma nenhuma. Paulo está sempre tendo cuidado de não anular a lei, o valor e o significado da lei, mas ao contrário, dizer o quão importante é a lei, porque sem a lei não teríamos consciência do pecado. E ele inclusive dá um exemplo: se a lei não me dissesse que cobiçar é errado, eu jamais teria essa consciência e cobiçaria e traria as consequências sobre mim. Mas em sua análise, Paulo explica e de uma certa forma mostra a sua fragilidade, o que o compara, o que deixa em igualdade aqueles seus ouvintes, mostrando que todo homem está sujeito ao pecado. Paulo abre o seu coração dizendo que há uma luta dentro dele, que na mente dele ele entende que precisa viver debaixo da graça e não pecar, que ele ama as Escrituras, ele ama os mandamentos do Senhor e quer andar em retidão, e na mente dele, na intenção do coração dele, ele quer fazer tudo reto, mas quanto mais ele tenta fazer tudo direito, mais ele erra. É uma luta constante. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. E fala dele próprio: miserável, ou em outras versões, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele traz a graça, a resposta. Calma, não precisamos viver acorrentados no sofrimento e na morte do pecado. O nosso corpo nos leva, nos arrasta para o pecado. Mas Cristo Jesus nos retira deste mal, nos justifica, nos traz vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Lei e graça, morte e vida. Viva isso! Ensine isso. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Reconcilie o homem com Deus. Até amanhã, se Deus disser que sim.